Tá ouvindo agora? Oi, agora sim. Ah, finalmente. Perfeito. Então tá bom. Não sei o que que aconteceu aqui. São coisas Faz do parte. acaso. Aparelhos eletrônicos. Coisas do acaso, talvez. Sempre acontece alguma coisa, né? Faz Sim, parte. sim. Não, isso que a gente organizou tudo mais cedo para não dar erro e, no fim, Não, fica tranquilo. Uns acontecer. minutinhos. Vamos ver aí se nossos colegas já estão conectados. Tudo certo, Terry? Tudo certo, você? Tudo certo. Bastante trabalho, bastante final de semestre de faculdade aí não é fácil. Imagino. Rosane, Boa noite. Natália. Boa noite, Rosane. E aí, dona Ariane, sobre o que Oi, Nath. falaremos? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar nossa live de hoje, bem prometida, né, Té? Sim, sim, sim. Vamos tratar aí de assuntos relacionados à cardiologia e à espiritualidade. Eu acho que nessa live a gente vai trocar um pouco, vamos colocar a espiritualidade na frente, né? Espiritualidade e cardiologia. Então, Té, eu não sei se tu quer se apresentar aí para o pessoal, a gente tem aí um público acadêmico, então que Legal. eles pudessem te conhecer melhor. Claro, claro. Bom, meu Fica à nome é Terry vontade. mesmo. O nome é importado, mas a carcaça é brasileira, né? O nome é Terry. Mas aqui no Brasil, Terry não funciona. Como eu nasci no Brasil, então Terry é mais adequado. Trabalho profissionalmente em área de controladoria, sou especialista em área, já há 24 anos trabalho nesse meio. Então, a parte que eu faço, que eu falo de espiritualista ou de práticas, são coisas que eu estudo há 20 anos. Então, eu pratico desde criança algumas técnicas, estou com um pouquinho mais de 40 já, já pratico aí há mais ou menos 20, 25 anos algumas técnicas, e hoje transmito algumas delas em algumas linhagens que eu pratico, não de linhagem específica. Então, quando a gente fala de linhagens, por que eu estou falando disso? Para a gente chegar depois da onde vem o que a gente vai conversar da parte espiritual em relação à cardiologia também, né? Essas linhagens deixaram conhecimentos muito antigos, que passa de mestre para mestre para mestre, de mestre para discípulo e vai transmissão oral. Muitos pergaminhos de antigamente, que datam em 17, 18 mil anos atrás, já falavam de energia, já falavam de espiritualidade, já falavam de como isso funcionava na matéria. Então, por exemplo, a gente tem pela acupuntura, trabalho com os meridianos, pela alquimia interna, a gente tem linhagens que mexem com os meridianos de alguma outra forma, tem no magismo, umbanda, candomblé, eles mexem com a parte interna de uma outra forma. Tudo isso para a gente aprender a lidar com os elementos do corpo. Então, tudo que a gente vê aqui em relação a esses estudos são práticas, são coisas que são transmitidas, não são inventadas. Tudo que tem um fundamento, que tem uma raiz, tem uma origem. Então, tudo aquilo que eu explico, que eu tento transmitir, é porque eu também aprendi com os meus mestres, seja aqui ou por quem acredita na parte espiritual. A gente vai recebendo isso de tempos em tempos e vai aprendendo a lidar e trabalhar isso no próprio corpo. Para quê? Primeiro para a gente se curar, né? Para a gente se conhecer. E depois para ajudar as pessoas por consequência. Que esses mestres entendem que quando a gente cura o nosso corpo, a partir da cardiologia ou de qualquer coisa, a gente está curando as pessoas também. A gente está curando o próprio universo. E quando a gente cura o universo, também a gente cura as pessoas. Eles entendem que é tudo uma conjunção, uma união entre interno e externo. Então, todas as práticas buscam isso, harmonizar. E é isso que eu venho treinando há tanto tempo. E hoje passo a transmitir algumas coisinhas dentro daquilo que diz respeito a mim, né? Porque, apesar de a gente eu ter trabalhado e recebido iniciação em muitas linhagens ao longo do tempo, isso daí acaba se tornando hoje em dia uma coisa muito comercial. As pessoas vendem espiritualidade, vendem conhecimento, não transmitem. Então, isso está acabando se tornando um pouquinho complicado. É por isso que eu resolvi, quando eu abri turmas para começar a passar sobre isso, ou gravar uma live, responder perguntas, se baseia em conhecimentos internos, mas eu não respondo por uma linhagem mais. Apesar de ter iniciação em muitas linhagens, não fico representando uma linhagem específica.
eu encaminho as pessoas de acordo com a afinidade que ela tem. Porque tudo tem mérito, né? Então eu não gosto muito dessa parte de certificados colados na parede. Já fui em locais que a pessoa tinha certificado de ponta a ponta, né? Isso para vocês na área médica deve ser mais ou menos parecido. Vocês vão na sala de um escritório de uma pessoa e a quantidade de diplomas e especializações que fala se ela é boa ou se ela é ruim. E não a competência, que às vezes vem de uma forma tácita até. Porque assim como na parte espiritual, a parte material, a gente tem uma união. E toda essa parte interna que a gente desenvolve, quando a gente traz isso de cima para baixo, você pode ser uma excelente médica, cardiologista, sem saber o como, porque essa informação é transmitida. E hoje em dia esse conceito está se perdendo. Então, muitas das informações que a gente recebe, que vem de cima para baixo, que a gente fala, né, a nível espiritual, todo mundo recebe o tempo todo, só que não é consciente disso. Quando a gente começa a praticar essa questão interna, muitos médicos que vão um pouquinho para essa linha interna para aprender a lidar com essa parte, acabam beneficiando não só a si mesmo, como as pessoas. Você aprende a circular essa energia, você aprende a se conectar com algo que é natural, que é o que a gente é, né? Um espírito vivenciando a matéria. Então a gente está humano, a gente não é humano. A gente tem uma memória do que é ser humano. Não tem uma memória do que é ser espiritual, a não ser que você abra esse canal no seu corpo. Então essas técnicas que a gente transmite e essas conversas que a gente tem se balizam por essas tradições antigas, que remontam aí milhões de milhares de anos. Não só aqui da Terra, como fora daqui. Isso são conceitos que entram muito para a parte mística, né? Como a gente está com um público que eu não sei até o ponto que o pessoal gosta ou tem afinidade com esse tipo de assunto mais interno, então eu deixo um pouquinho aberto para vocês direcionarem também as perguntas, para a gente não se perder qual que é o propósito. Então, se a gente vai falar de cardiologia, a gente tem N, centenas de milhares de casos ou meios de entender isso, tanto pela medicina chinesa, como pela Ayurveda, como pela alquimia, pela magia, pela própria espiritualidade. A gente procura tentar unificar mais ou menos isso. Certo, dona Ariane? Isso, Terry, a gente, segundo os especialistas, né, já existem evidências científicas de que as pessoas espiritualizadas, elas têm menores, então, riscos de doenças cardiológicas que levam a infarto e outras doenças, né? Como que as formas pensamentos e os formas sentimentos atuam no nossa energia, né? Para que a Uhum. gente possa ter uma saúde, uma boa saúde, uma melhor saúde, né, do nosso corpo físico. Sim. Quando a gente estuda essa parte interna, cada órgão nosso, eu vou explicar isso de uma forma bem leiga, tá? Independente de a pessoa ter um conhecimento de técnica oriental ou não. Vou explicar de uma forma que todo mundo consiga entender. Depois, quem conseguir formular uma pergunta específica, vocês me passam e eu vou tentando ir avançando de acordo com o interesse do pessoal, tá? Então, quando a gente começa a estudar essa parte interna, a primeira coisa que a gente fala, que é o treino básico, né? Normalmente são os primeiro e segundo ano de prática, para a pessoa se reconhecer. Não se conhecer, mas reconhecer. Porque a gente tem que descobrir só aquilo que está faltando em relação a quem a gente já é. A gente tem um conceito que é reverso, né? A gente acha que nasce sem condição nenhuma de saber nada. Que a gente vai aprendendo ao longo do tempo até morrer. Isso se perde, não. A energia, ela acumula essas memórias, e quando a gente traz um corpo físico humano, a gente está utilizando um corpo biológico, todas essas memórias estão atadas, elas ficam vinculadas e atreladas aos músculos, tendões, ossos, órgãos, e isso é passado de geração para geração, tanto em relação à família, né, que é a parte genética, que hoje em dia a pessoa tem um conhecimento básico disso, mas a genética de hoje em dia está bem avançada, então já consegue entender que é transmitido de um para um, inclusive essa parte de disposição emocional, que está ligada aí à questão dos neurônios do corpo, né, a parte elétrica, eletricidade, então isso é transmitido de geração para geração. E a gente tem uma memória que é aquela atrelada à nossa espiritualidade, independente dos corpos ou das famílias que a gente já tenha nascido aqui na Terra. No meio espiritualista, o pessoal fala do ciclo kármico, a gente nasce e renasce. Roda de samsara. É a mesma coisa. Então a gente nasce com uma memória física, óssea, muscular, tendões, nervos, ossos, órgãos, que vem da nossa parte genética ancestral. E a gente nasce com uma memória que ela é espiritual, independe do corpo. E a gente tem que limpar as duas. Então, quando a gente começa a estudar essa parte interna, o primeiro ciclo é de depuração. Por quê? Normalmente, principalmente no Ocidente, as pessoas não são incentivadas desde criança a praticar ou se desenvolver nisso. Eu não fui. Eu via coisa, sentia coisa, praticava quando eu era criança, não sabia nem o que. Porque na década de 80, ali,
80 e 90, isso daí não era tão aberto. Então não tinha muito porquê. E com o tempo a gente tem que aprender a se desenvolver, porque senão o nosso corpo começa a se machucar. Eu mesmo cheguei a pesar na adolescência 98 quilos. Eu era uma esponja energética em muitas coisas. Meu corpo somatizava daquela forma, não era uma questão de quantidade de comida, era em relação ao meu próprio desenvolvimento. Então, quando a gente começa a depurar isso no corpo, não precisa de fazer muita coisa. Você não precisa de mudar muito o seu hábito em relação ao seu externo, mas a relação interna, que são as formas pensamentos, de certa forma. Só que a forma pensamento, antes dela existir, antes de você pensar em alguma coisa, ela já existe no seu corpo, que é a memória que vem de ancestralidade. Como é que a gente traduz isso para os órgãos? Vamos pensar em coração. Se a gente for pela medicina chinesa, por exemplo, o coração era o elemento fogo no corpo. Pela medicina chinesa, estou falando de uma forma bem leiga, pela medicina chinesa a gente tem um órgão, que é a parte maciça, então o coração ele é maciço, e para todo órgão a gente tem uma víscera, que é o yin e yang dentro do corpo. A víscera dele é o intestino delgado. Então ele é a parte yin, que é a parte oca do corpo, né, espaçosa, em relação ao órgão que é maciço. E os dois representam o elemento fogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estimula o fogo interno do nosso corpo. Porque todas as moléculas, todos os átomos do nosso corpo, inclusive parte da energia espiritual, até a nível astral, ela é regida por ectoplasma e, de certa forma, conduzida a partir da nossa intenção e pensamentos. Então, esses 5 elementos que regem todas as coisas que a gente tem na Terra, desde uma pedra, um animal, uma planta, o nosso corpo, tudo rege 5 elementos, que são 5 forças naturais que regem as coisas nesse sistema solar. Então, quando a gente traz isso para o nosso corpo, esses órgãos representam o equivalente a constelações. E essa energia, quando a gente traz ela para o corpo, até formar o nosso corpo biológico, ela traz essa memória ancestral de muitas coisas, que a gente pode aprender a se conectar, limpar isso tudo, ou abrir essa memória toda, a gente captar essa sabedoria ancestral, que está dentro do órgão de certa forma. Não é só o órgão físico, depois eu entro nessa parte, tá? Você me lembra, Mariane, mais para frente de falar do órgão da contraparte espiritual para quem de repente não tem um órgão no corpo. As pessoas normalmente chegam a isso, né? Ah, mas eu não tenho, pus um coração artificial. Depois eu explico essa parte, se coincidir com o assunto. Mas quando a gente pensa no elemento, o fogo no nosso corpo, quando ele está em excesso, é onde dá o infarto. Quando ele está em falta, é onde dá parada cardíaca. Então você pode ter o coração que bate, pum, morreu. Você pode ter o coração que vai parando e acaba. Fogo desequilibrado no corpo. E aí quando a gente começa a rastrear isso na pessoa, não tem uma fórmula mágica. Depende muito da condução e de quem está analisando a pessoa. Por exemplo, eu aprendi a analisar com os meus mestres. Eu não fiz curso de medicina chinesa. Eu fui aprendendo isso ao longo de 20 anos, conforme eu fui praticando e abrindo isso no corpo das pessoas pelas linhagens que eu pratico. Então você vai aprendendo a sentir o órgão, que é um pouquinho diferente de você colocar a sua agulha. Então você tem um ciclo de geração de energia, de sustentação e destruição. Isso é medicina chinesa básica. Depois você tem a parte interna mesmo, que você olha de um outro ângulo. Você tem que aprender a se conectar com a memória do órgão. Então quando você olha isso no coração, pela tabelinha básica, a gente sabe que o coração, quando o fogo está em excesso, do lado negativo é ódio, é desamor. Então toda pessoa que somatiza muito ódio no coração, muita amargura nesse sentido, ou que ela tem um desamor muito grande por tudo, ela tem um fogo completamente descontrolado no corpo. E isso gera uma agressividade absurda, ao ponto da pessoa se matar ou matar uma pessoa. Esse fogo conturbado, ele se manifesta até na pele, né? A cabeça fica vermelha inteira, começa a ficar com a pele vermelha. A pessoa começa a sentir muito calor, que é o mesmo sintoma. Aí vocês vão me responder que vocês são os médicos. Mas é o mesmo sintoma quando a pessoa chega praticamente com um infarto no hospital. O corpo muda, começa a gerar tremedeira, começa a suar, transpirar. Por quê? O coração está pedindo o quê? A contraparte dele, que é água. E aí a gente começa a ligar os elementos do corpo. O que é água no corpo? É rim. Rim é o órgão, a víscera dele é a bexiga. Ele está ligado a sentimentos de medo, tem uma série de coisas. Então a água, o fogo, o metal, a madeira, tudo isso influencia no nosso corpo. Por exemplo, vamos pegar aí a questão de infarto, que é uma coisa bem comum, né, para vocês. Normalmente a pessoa que tem essa descompensação no coração, ela tem raiva antes de ter ódio. O que é raiva no corpo? É o fígado. O fígado é o elemento madeira no corpo. Então pensem no ciclo como se fosse na natureza, se estivesse observando a natureza. Vamos imaginar que o seu fígado é uma árvore, que é a energia de madeira. Aí vamos imaginar que você já está com muita raiva.
Você já é uma pessoa muito raivosa. Então você já está puta com o teu emprego, com o chefe, com o filho, com o marido, não importa com quem. Aí você chega no final do dia, já está de saco cheio, você vai lá e toma álcool. Pinga, cachaça, vinho, cerveja, não importa o quê. Todo combustível que a gente taca em madeira seca, o que acontece? Estimula fogo, né? Então qualquer faísquinha, você infarta e morre. É por isso que na cardiologia, pelo menos o que me cabe aqui dizer, eu não sou médico, né, lembrando disso, todo infarto fulminante ou arritmia cardíaca, que o pessoal atrela a bebida e o consumo de álcool, não tem a ver só com o álcool, tem a ver com o álcool no fígado, de uma forma em que a pessoa já está com muita raiva, com muita toxina acumulada no fígado, e isso no fígado vai gerar um problema no coração. Então, quando a gente olha pela parte energética, e não só física, eu sempre preciso de rastrear onde está esse problema no corpo. Porque às vezes eu vou tentar curar a pessoa fisicamente no coração, mas o problema dela está no fígado, ou está no rim. Porque no ciclo de geração, a água gera madeira, né? Então, vamos imaginar que a pessoa está com um problema no rim. Aí ele não está fornecendo água suficiente para as plantinhas nascerem no corpo. Então, o fígado não tem sustentação na madeira. Aí essa madeira começa a ficar mole demais, ela apodrece e cai. Aí pega fogo, estoura no coração. Aí se o fogo não dá conta, pega no baço, no pâncreas, no estômago. Então tudo tem um ciclo que a gente tem que aprender a seguir ele, a conduzir ele dentro do corpo. E isso facilita muito o diagnóstico. Eu já atendi pessoas na parte energética, a pessoa vivia inchada, o corpo inteiro, todas as dores na junta no corpo, dor no coração, doía tudo. Você rastreia a parte espiritual, você mexe na parte energética, você faz de tudo. No final das contas, você vai descobrir rastreando a alimentação. E você vai ver que 2 copos de leite por dia era o problema de tudo isso. Por quê? No elemento da pessoa, quando você rastreia, cada um em um organismo, por exemplo, se eu for 3 quarteirão de casa, aqui tem um posto de gasolina. Eu já perdi as contas de quantos anos eu moro aqui. Sempre tem uma senhora de idade, deve ter uns 60 e poucos anos, mais 2 senhores de idade que ficam lá bebendo cachaça da hora que acorda, da hora que acorda. Eu nunca não vi eles lá, desde que eu moro aqui. E nunca morreram, estão sempre lá, não pega nada, tá sempre lá, tá todo dia. Nunca vi isso. Bate ponto mais que o pessoal em semáforo. Então, tem certas disposições genéticas no corpo, tem certas condições dos elementos do corpo, que depende muito do que você junta. Que é isso que eu estava explicando da questão do fígado. Se a pessoa já tem muita raiva e toma muito álcool, não é o álcool que vai matar ela. É porque ela já está com muita raiva, só está atacando combustível em algo que já está intoxicado demais. Então é isso que vai matar, é o excesso. É a mesma pessoa que come demais e bebe demais. Lógico que vai dar problema no coração. Ou quem faz excesso de exercício físico, por exemplo. Exercício físico a gente precisa de fazer. Mas tem um ditado muito antigo, de tradições antigas, que falam que a gente nasce uma quantidade de Ti, ou respiração, ou prana, ou batidas do coração, ou enzimas, e que quando essas enzimas, ou energia, ou Ti, ou prana, enfim, quando isso acaba, a gente dá a última respiração e morre. Isso vale para o coração. Então, o coração ele tem uma quantidade de batidas para dar durante a vida, que é comandada pelo ar, que é pela respiração. Então, a gente tem sim uma quantidade de energia específica no corpo que já nasce com a gente. A gente pode gastá-la mais rápido ou mais devagar. A gente pode aprender a cultivar e economizar ela, ou pode gastar tudo de uma vez. Isso são opções. Isso é livre-arbítrio. Mas que existe uma quantidade, existe. Então, a partir do momento que a gente sabe que isso é algo natural, quando você vai mexer com o coração da pessoa, muita gente trazer aqueles ensinamentos de Cristo, de Buda, de todos os mestres, né? Por que a gente é compassivo? Porque ali mora a essência primordial, mora a chama primordial. Quando a gente corrompe isso na pessoa, a gente está corrompendo a gente, porque não existe essa desconexão. E é por isso que a gente prega, no sentido bom da palavra, que toda prática ela tem que ser cultivada. O que é esse cultivo? É você começar a lapidar, se depurar, se limpar e abrir esse caminho para que você consiga harmonizar esses elementos e além disso. Aí a gente começa a falar de espiritualidade na prática e não no misticismo, que é o que está se perdendo hoje em dia, né? Se tornou muito místico, infelizmente, até nesse meio de práticas internas, seja de yoga, de Qigong, Tai Chi, está se tornando tão comercial que as pessoas estão vendendo fórmulas mágicas como se isso resolvesse o problema da cabeça das pessoas, e não resolve. Infelizmente não resolve. Eu falo, se prática física resolvesse espiritualidade, ginástica olímpico era o mestre iluminado, né? Os caras fazem coisas que eu não consigo fazer com o meu corpo nem a porrete. Então não é a questão de elasticidade ou de força física. É você aprender a abrir o canal interno do seu corpo. Você pega um Krishnamurti, um Chico Xavier, magrinho, bonitinho.
Só que a parte energética do cara dá de 10 a 0 em quase todo mundo. Então não é essa força, a gente tem que ter uma força interna e externa unificada. Faz sentido? Ah, sim, faz muito sentido, até pela nossa prática, né, dentro da ciência. Eu digo isso no modo geral, a gente acaba dando uma assistência para o paciente, mais uma assistência de cuidado, medicamentosa e tudo mais. E esse conhecimento da espiritualidade, seja ela da forma, né, não vinculado a nenhuma religião, a nenhum preceito religioso, mas sim numa qualidade de vida melhor, né, em se conhecer e buscar aquilo que te traz paz, te traz tranquilidade, harmonia, né, e trabalhando esses elementais aí, né, Terry, para não aumentar então no organismo, porque a gente sabe que toda causa tem um efeito, né? Então, se a gente usar de mal, né, a nossa energia ou de uma forma exagerada, a gente acaba afetando o nosso corpo físico, não adianta, né? Então, essas pessoas, a gente vê pelos pacientes no dia a dia como existem, a gente sabe direitinho como é que vai dar o desfecho ali do tratamento e desse paciente pela forma como ele representa para nós, através de agressividade, da negatividade. Então, a gente vai ter uma resposta nesse tratamento de acordo com os sentimentos, né, dele. Então, a gente achou importante, assim, abordar contigo esse assunto, no que refere às emoções, aos sentimentos, como isso reflete, né, no nosso corpo, para que as pessoas começam a ter um olhar, né, diferenciado, tanto os profissionais quanto os pacientes, né, para Olha que poder... legal isso também. É isso que você está falando, só colocando um parênteses, para a gente não, para mim não sair desse teu encaixe. O coração é tão importante nesse sentido do paciente que você está falando, que coisas muito simples podem ser feitas dentro de hospital. E estou falando a minha verdade, tá? A forma como eu enxergo isso dentro das coisas que eu pratico. De novo, eu não sou médico, então, por favor, me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas quando a gente presta atenção no coração, ele tem uma batida que é de um tambor. Então, se você pegar por linhas xamânicas, se você pegar por linhas alquímicas, por linhas de umbanda, de candomblé, de qualquer linha antiga de xamanismo que venha da natureza, o tambor é um instrumento sempre sagrado em todas as tradições. Por quê? É o som do coração. E essa é a função do tambor, estimular o coração. Por que disso? Porque quando a gente está na barriga da mãe, a primeira coisa que a gente escuta é um tambor. A nível ancestral, a gente tem o som do coração que escutou dentro da barriga na memória ancestral, está no subconsciente. E isso sobe, porque isso também a gente escuta no universo de uma forma diferente, que é vibrada. Que é o que eles chamam de tambores sagrados e ancestrais. Que quando a gente escuta isso é nível cósmico. Tudo tem som no universo. Planetas, estrelas, universo, pessoas, órgãos, tudo tem um som. É uma vibração que gera isso. Quando a gente escuta o coração, ele tem uma vibração muito específica, que é muito parecido com a vibração de um tambor. Depois que a gente bate, escuta ele, uma audição um pouquinho diferente, um pouquinho desdobrada. Ele vibra como um tambor. Então, quando você está com um paciente no hospital, por exemplo, todo mundo que faz e põe a mão no coração, toda vez que você põe a cabeça de um paciente, você põe um gato na cabeça de um paciente, um cachorro na cabeça de um paciente, você põe uma mulher, ele deita a cabeça no colo da mulher, automaticamente, quando ele escuta o coração, naturalmente acalma. A pressão estabiliza, tudo vai estabilizando de novo. É igual o ronronado de gato, né? Que eles falam que o ronronado de gato é curativo. Porque a frequência, de novo, né? Eu não falei que cada órgão tem uma frequência, que tudo é frequência. A frequência que ele gera em decibéis é uma frequência similar a algumas coisas do nosso corpo, que eu não vou entrar a fundo, o pessoal não fazer besteira depois. Mas quando você aprende uma frequência bem específica do órgão em relação a isso, você sabe como usar, você altera a consciência do órgão. Porque quando a gente pega pela ancestralidade, pelas práticas antigas, a gente fala que a gente tem 3 mentes no corpo. Porque na medicina já se descobriu que são os 3 campos que nascem neurônios dentro do corpo. A gente tem neurônio dentro do cérebro, neurônio dentro do coração e neurônio dentro do intestino. Nascem neurônios, tem centros neurais ali, que inclusive tem centros nervosos acoplados e glandulares, naturalmente. Então a gente fala que a gente tem 3 mentes.
que se encaixa isso por tradições antigas, que é a mesma coisa da medicina, se a gente pensar em lugares que geram informação a nível neural. Neurônio é como se fosse um capacitor. Então ele traz informações que levam o sistema nervoso, características, imagens, sons que vêm de vibrações do nível sutil. Então, para os médicos a nível físico, imagina que você tem aqui uma espiritualidade que não se sabe como, entre aspas, chega-se um magnetismo e eletricidade e vira um ponto, vira um interruptor para o físico. Quando vira esse interruptor de eletricidade para o físico, é a hora que os neurônios começam a trabalhar com o sistema nervoso e com os centros de eletricidade do cérebro. E a mesma coisa acontece com o coração e com o intestino. E é por isso que, pelo menos nas tradições que eu ensino, nas coisas que eu pratico, por isso que eu abandono a maior parte das coisas no meio do caminho em relação a certas condutas, se não é o caminho do meio do meu jeito de explicar, é o caminho do coração. Por que do coração? Porque é o centro do corpo, não é o umbigo. O umbigo, como o Tantien, primeiro Tantien, ou Harak, pessoal da nome, é um centro de energia, é um polo de absorção, centro da vida. Por que eu estou falando isso? Porque é aquela historinha, né? Se a gente pegar pela parte energética, o primeiro órgão que nasce no feto é o rim. Do rim se dobra a coluna e da coluna o resto. Isso pensando em energia. Quando a gente traz isso para o coração em relação à batida, tambor, conexão, meridiano, toda essa sistemática, sempre que a gente mexe ali, a gente está mexendo em uma das mentes do corpo. Só que é a mente que regula todo o resto. Para a gente não fazer muita besteira. Porque tem um pessoal que foca muito em abrir visão espiritual, em tratar a pessoa, até o paciente, olhando a espiritualidade dela, mas não aprendeu a conectar por aqui. Então, a ilusão que é gerada quando a gente abre só um campo do corpo é muito arriscado, que é onde as pessoas se mistificam e se perdem, em qualquer linhagem, e inclusive na parte médica, né? Eu conheço muitos médicos que são espiritualistas e praticam muitas coisas legais, e alguns acabam mistificando para si mesmo no meio espiritualista e levam isso até o paciente, e aí começa a ficar muito perigoso. Então eu deixo como alerta. É muito legal trabalhar com a espiritualidade, é muito legal trabalhar unindo a medicina, mas a partir do momento que a gente tira os dois pés do chão, isso tudo se perde. E aí vira o charlatanismo, e aí vira médico que perde até licença para falar besteira para o paciente. Por quê? Porque está mistificando a coisa. Porque se você está realmente conectado, você traduz isso para o teu paciente da forma que ele vai entender. E não da forma mística como alguém te vendeu. Porque você só está sendo um papagaio, né? Repetindo para a pessoa aquilo que repetiram para você. Não tem a vivência no corpo, você não sente o que está ali na tua frente. Então, essa é a importância de você se sentir no começo, de perceber o seu próprio órgão em relação ao coração ou qualquer outro, ajuda, inclusive, dentro do hospital, você sentir o paciente que está ali. Se de repente ele está realmente na hora de fazer a passagem, morrer, fazer alguma coisa sair do corpo, e de repente esse tum-tum do coração, uma cor de parede diferente, uma velinha acesa no lugar certo, isso já estimula muita energia. Por exemplo, o que a mãe faz quando o filho está com muita raiva? Ela grita, ah! Dá um puta de um grito. Quando a gente pega por traduções, tanto por som interno, como por linhagens de yoga, na yoga, por exemplo, citando um exemplo mais comum, para quem já fez a Hatha Yoga, muita gente já fez. Você tem uma prática que chama o rugido do leão, que a pessoa faz, põe a língua para fora e como se estivesse como se estivesse gritando mesmo. Por quê? Ela está tirando o excesso de toxina, que é o grito. A gente produz sons naturais. Que a gente abaixa o excesso daquela conduta quando a gente faz esse grito. E por que põe a língua para fora? Porque é a manifestação do coração. Medicina chinesa. Todo órgão se manifesta. O fígado se manifesta onde? No olho. O coração se manifesta onde? Na língua. Tanto é que pela medicina chinesa a gente consegue ver todos os órgãos do corpo em qualquer parte, inclusive na língua. E a língua é a manifestação. Quem é muito fofoqueiro, fala muito mal das pessoas, que usa muito a língua para fazer maldade, tem problema de coração. Pode ter certeza. Pode pegar, e pega 50 mil fichas de paciente. A maior parte que teve certos tipos de problema de coração, você vai ver que são pessoas que são maledicentes em relação àquilo que falam das outras. Então tem muito fogo na língua, né? Porque a pessoa fala que a língua é envenenada. O que a gente faz com essas pessoas? Ou a gente aprende a lidar com água, então uma pessoa que já está com muito fogo, não adianta você tacar mais fogo, que é dois fofoqueiros se juntando, né? Duas pessoas com língua venenosa, vai veneno para todo lado, morre todo mundo. Então você não vai querer entrar no veneno dos outros. O que você faz? Usa a tua água. A água apaga o fogo, não apaga? Destrói o fogo. Então se a pessoa está se impondo de uma forma agressiva, não adianta você ser agressivo. Você só está estimulando o fogo. Então você vai e taca água. Quanto mais a pessoa grita, mais baixo eu falo. Quanto mais a pessoa levanta a voz, mais a minha baixa.
Quanto mais baixo eu falo, mais eu procuro trazer a atenção dela, porque ela tem que parar para me ouvir. E aí é a hora que o fogo começa a acalmar. Então a gente tem que aprender a sentir o que está ali, para saber o que a gente tem que fazer. É por isso que qualquer prática, qualquer ensinamento, se você não aprender a sentir a pessoa, e eu acredito, talvez seja por isso que a gente está até fazendo isso, né? Que as pessoas estão tendo que procurar sentir o paciente de novo, que é o que a gente está vendo que está se perdendo, em relação a benzedeiras de quando eu era criança, 40 anos atrás, mais ou menos 40. Que ela parava para ouvir as pessoas, ou um médico ia de farmácia, né? Antigamente a gente ia na farmácia, o médico era o farmacêutico para a gente, naquela época. Então, às vezes ele parava para ouvir só, e aquele parar para ouvir faz toda a diferença em relação a sentir a pessoa. E hoje em dia está muito naquela pegada, né? É um atrás do outro. É linha de produção. Entra um, sai um. Entra outro, sai outro. E isso vale para tudo. Estou falando só de linha médica, não. Estou falando de terapeutas, estou falando de supostos sacerdotes, mestres, gurus. Só sabe falar, não sabe ouvir. E aí você não tem como você sentir se você não aprendeu a acalmar. Porque todo mundo, sem exceção, todas as pessoas que gritam muito alto, elas estão com um problema no coração, estão com excesso de fogo. Ou com muita falta, né? Que é a pessoa que já está quase caindo pelas tabelas. Mas normalmente hoje em dia é pelo excesso. Principalmente porque estão tacando muito álcool na madeira, gera fogo demais. Excesso de consumo de álcool. Um pouquinho de vinho faz bem. Muito vinho, muito álcool no lugar errado. E a gente nunca deve, pelo menos, né? Via de regra, consumir álcool se a gente já está com muita raiva ou com muito ódio. Porque isso vai estimular aquilo que você já é. Porque só vai aumentar, vai dilatar a energia do seu fígado. E isso vai prejudicar diretamente o coração. Naturalmente vai prejudicar o coração. Sempre que o fígado, que é o general do corpo, ele começa a ficar corrompido pela energia do excesso, ele vai começar a tirar a energia do resto dos órgãos para compensar o que ele precisa. E aí quem é afetado diretamente, via de regra, coração, baço e pâncreas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Com certeza, assim, na prática a gente vivencia várias situações onde os pacientes, eles, às vezes uma simples fala, né, uma atenção faz toda a diferença ali para o tratamento dele, né? Então, quando a gente dá uma assistência, onde a gente se preocupa com o sentir do outro, isso, nossa, não tem nem como explicar, assim, a gratidão que essa pessoa te transmite, né? Às vezes não precisa nem de uma medicação, mas uma simples escuta, uma simples fala, a pessoa poder colocar para fora aquele sentimento, né? Aquela angústia, aquela raiva, aquele medo, né? Então, por diversas vezes, assim, a gente escuta muito falar do paciente quando ele se depara com uma situação de medo, ou pânico, né? Ou ameaça, né? Eles sentem muita palpitação cardíaca, né? O coração acelera, o intestino já entra em ação, causa diarreia. Para tu ver, né? Então, essa ligação coração com o intestino é bem visível nessa prática aí da manifestação de como o paciente responde a esses estímulos, né? Então, é bem visível quando atinge o coração, atinge o intestino, né? E aí tu vai ver, ele tá com medo, se sentindo ameaçado, com alguma situação que está colocando ele em risco, né? Risco de vida, risco de não receber uma assistência adequada e tudo mais. Sim, e essa questão da pessoa acabar afetando o intestino afeta também por causa do pulmão. Toda vez que a pessoa tem muito medo, que ela entra num processo de tristeza muito grande, essa tristeza vai chegar ao ponto de afetar o pulmão. E a víscera dele é o intestino grosso. Então, se a pessoa já está com um problema no coração, assim que ela começa a respirar ofegante, que mudou o ciclo de respiração, os órgãos começam a roubar a energia um do outro. E aí é onde dá a diarreia, que é uma forma de purgar o corpo, né, de depurar, de tentar tirar o excesso que está ali. Então, toda vez que a pessoa se borra de medo, é a mesma coisa que um cachorro na rua. Quando ele se borra de medo, ele sai soltando tudo. Por quê? É a forma que o corpo tem de chegar no excesso, de estar num ponto de trauma violento. Ele tem que jogar para fora, por vômito, por diarreia, por urina, de algum jeito tem que expelir isso do corpo, que é o último mecanismo de defesa. Quando a gente bota para fora, a nível físico, aquilo que está gerando um impacto muito forte. Tanto é que quando vocês começam a praticar depurações, principalmente quem está no comecinho de práticas,
Primeira coisa que acontece com a maioria, por exemplo, teve muito aluno meu que tinha problema de intestino preso, muita gente. Não era pouca não, nem sabia que tinha tanta gente assim com esse tipo de problema. Começaram a fazer o ciclo de respirações que eu passei, 2 semanas depois, alguns começaram a ter diarreia, 3 semanas depois acabou o problema e em um mês estava regulado. Então, é a questão de você mexer no elemento certo para regular, mas cada pessoa é de um jeito. Como eu te falei, a menina que eu atendi um tempo atrás era o excesso de leite, tomava muito leite. E isso começou a gerar dor no corpo inteiro, inchaço, fazia regime, ia para médico, tentava de tudo. Enxaqueca, dor em tudo quanto é coisa, dor na junta, dor no coração, dor em um monte de coisa. Era o excesso. Então a gente tem que saber primeiro sentir a pessoa e interpretar, fazer a anamnese propriamente dita, né? Não pode ser só no papelzinho. Você tem que olhar no olho, você tem que sentir a pessoa, você tem que ver o lado dela, tem que ver como é que ela está falando, se ela consegue te olhar no olho ou não. São essas interpretações, né? Por exemplo, em medicina tibetana, quando eu estudei na época, há muito mais tempo atrás, na medicina tibetana você olha e sente a pessoa na hora, você tem que aprender a se conectar ali. Só que isso é sempre, de certa forma, a não sei que você saiba se defender bem, é quase uma via de mão dupla. É a mesma coisa vocês quando vão operar uma pessoa, se não estão bem sustentados ali pela equipe de vocês. Médico mesmo, enfermeiro, bonitinho. Você fica refém. Então você tem que ter uma assistência quando vai mexer na parte energética também das pessoas, para interpretar o que está ali. Porque de repente o problema do coração é um coração transplantado. E aí como é que faz? Isso é a compatibilidade energética do coração que entrou, tem física, mas não tem energética. A nível físico a gente resolve com remédio, e a nível energético você vai morrer. Se você não souber fazer a ligação correta, ou negociar essa limpeza a nível energético, você vai morrer. Tem que fazer. Que a gente tem uma voltagem interna, que é uma quantidade de energia que está no órgão. É que nem eu falei para vocês, ele tem... O coração nosso nem é vermelho, né? Vermelho é o sangue, o coração é branco. Se tirar todo o sangue, ele é branco. Assim como o Sol, a gente enxerga ele amarelo, refração na Terra. Mas o Sol também é branco. Então, o centro do nosso corpo, o caminho do meio, que é o lógus central, que nos conecta ao nosso Sol, entrando pela parte energética, ele tem uma função ali também no nosso corpo. Então, mesmo quando a pessoa transplanta o coração, ele continua existindo uma função a nível energético. Mesmo quando a pessoa põe um coração artificial, continua existindo uma função naquele campo energético do corpo. As pessoas têm muita mania de atrelar o órgão físico com a contraparte energética espiritual. E não propriamente a gente liga essas duas coisas. Elas são interligadas. Mas elas podem ser desligadas e conectadas de uma outra forma. É como se você precisasse mudar uma válvula do tanque de combustível. Que nem vocês operam o coração e muda a válvula, né? Vocês podem tirar a válvula de um canto, ligar no outro canto lá e costurar o negocinho e funcionar do mesmo jeito. Você muda o canto da válvula. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu sei que vocês fazem. Então, a nível energético, a gente tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender a sentir, por exemplo, uma cirurgia espiritual. Você tem que mexer no coração da pessoa. A nível médico, você já fez. Se for um médico que já sabe mexer com as duas coisas, já vai por tabela, né? Já faz as duas coisas de uma vez. Não vamos imaginar que o médico não tenha como fazer. Quando você vai mexendo na contraparte energética, você tem que aprender a ligar os fiozinhos que não estão ligados corretamente, se não houver uma... Vamos falar de voltagem, vai, ou quantidade de hertz, ou energia suficiente para conectar o corpo energético do órgão que está sendo transplantado com o campo da pessoa que está ali. É tipo você colocar uma bateria muito grande num carro muito pequeno, a nível energético. Se a bateria que você está pondo é mais que a capacidade do carro, o carro explode. Aí morre. Ou se é muito menor do que a energia da pessoa e a pessoa não consegue sustentar porque está muito mais baixo, os outros órgãos vão tentar suprir a necessidade do coração. Se não der conta, morre todos. Então a gente tem que aprender a tentar equilibrar isso. Tem milhões de formas, é por isso que eu falo, não dá para generalizar nenhuma resposta quando a gente fala disso. Mas de forma geral a gente tem que aprender a conectar não só a nível físico, com relação a nível energético também, né? Eu acho que a gente tem algumas perguntas aí, não sei se tá tranquilo para ti a gente continuar. Pode falar, não, até mais ou menos até 8h30 eu consigo estar aqui tranquilo. Tá. Tu prefere da sequência? Quer falar do Fica à vontade, órgão? Já falou do estou à órgão disposição de que você vocês. queria falar? Já chegou a comentar do órgão que tu queria falar ou não? Do órgão eu falei bastante já do coração, né? Falou. Em si. Tá. É que tu tinha pedido para eu te lembrar do Não, seria órgão. dessa parte de transplante que eu falei agora, né? O pessoal normalmente pergunta muito sobre transplante de coração, o que acontece. E aí depende muito. E uma coisa que é sugestão, né, que eu tinha falado no começo, para quem trabalha com o pessoal que está com problema de coração, de repente se contrata ou se tem no hospital ou na clínica
o pessoal que conta história, principalmente o pessoal mais velho, isso é muito bom, porque isso tende a acalmar um pouco o excesso da pessoa. Então, contadores de história, pessoal que faz rir, que faz dar gargalhada, ou que faz a pessoa ter alegria, que é o contrário daquilo que gerou o caos no coração, tudo que gera alegria, um animal, uma coisa legalzinha, um ambiente bom com bastante planta, principalmente plantas, né, verdes, cor verde, cor vermelha, é muito bom para isso. Então acaba estimulando aí o pessoal. Então, para quem tem uma salinha, que a pessoa está com falta de energia, que é parada cardíaca, a cor vermelha estimula. Já para quem teve excesso, a cor azul, para acalmar, né? A água acalma fogo. Então vocês podem usar no ambiente de vocês um pouco de Feng Shui, um pouco de conhecer as cores para pintar de repente a parede ou colocar objetos. Se a pessoa teve uma parada, né, que o coração está muito fraquinho, é falta de fogo. Se ele teve um excesso, é excesso de fogo. Então use as cores para equilibrar. Lógico, estuda um pouco antes ou procure pessoas que possam orientar. Mas isso, que são coisas bem simples. Se a pessoa fizer dentro de casa, em momentos de recuperação, ou se ela estiver numa clínica se recuperando, faz bastante diferença. E vocês podem testar e fazer uma pesquisa, né? Não tem que acreditar em mim que eu não sou dono da verdade. É testar e ir entendendo isso. A gente tem uma Pessoas que já nascem com arritmia sinusal. Eu não sei o que é sinusal. Se alguém me explicar, eu respondo. Seria uma arritmia. Se ela já nasce com arritmia, descompensação de energia, né? Aí vem da parte ancestral. Aí tem que corrigir o que está gerando essa arritmia. Se o coração está descompassado, normalmente é o mesmo problema. É a madeira descompensada, é fígado. Então a pessoa normalmente já tem uma propensão ali até de ter problema de vesícula biliar. É a mesma coisa, todo mundo que tem pedra em vesícula biliar, não via de regra, claro, né? Depende de alimentação, de N fatores. Mas na maior parte dos casos, quando a gente vai meter a mão para ver, são pessoas que têm muita raiva ou somatizada ou excesso de toxina no fígado. E aí gera as pedras. Quando a pessoa chega ao ponto de perder vesícula, eu cansei de ver isso acontecer, todas as pessoas tinham excesso de raiva no corpo. Todas as que eu conheci, que eu mexi ou que eu atendi na época, todas eram raivosas, mesmo, principalmente as que não admitem, né? Tem gente que você fala, não, você tem muita raiva, eu não sou raivoso. Tá bom, então. Não é, eu fico quietinho aqui no meu canto. Então cada um se mata do jeito que quer. Mas via de regra, a maior parte era raiva no corpo. Então tem que ver aí como é que tá o fígado, tentar ver se você está com raiva demais, compra um saco de porrada ou sai quebrando um monte de coisa. Ou aprende alguma prática, alguma técnica, para que você consiga aí ver como é que está o fígado, a saúde dele. Procurar, de repente, uma medicina chinesa, ayurvédica, alguma parte também para equilibrar, caso já tenha entrado com medicação. Sempre tem que avaliar com o médico essas coisas, a gente tem que equilibrar, de novo, material e espiritual. A gente pega todo esse conhecimento espiritual, toda a parte médica e junta. Não é para a gente, não, agora eu vou só para cá, não, só para cá. Não, procura entender, porque de repente o exame vai te mostrar uma coisa que para a pessoa que for te atender a nível energético vai te ajudar, e vai ajudar ela a te entender a nível físico. Às vezes é uma questão de vitamina, tem N motivos, né? Mas normalmente é fígado que afeta isso. Seria como um complemento, né? A parte médica com a parte espiritual. É necessário, porque as duas caminham juntas, né? Eu passei 7 anos sem saber que eu tinha diverticulite quando eu era novo, na adolescência. Passei de 7, quase 10 anos com diverticulite. Fui em todo quanto é médico, na época eles não quiseram fazer colo para ver. Só fui descobrir que era isso depois que eu já tinha resolvido com prática, com as minhas coisas. E eu sentia dor e tinha desconforto absurdo. Nada me respondia. Ninguém resolveu o problema. Aí eu fui para a parte energética, comecei a avaliar isso lá por dentro, até o ponto que como é que eu descobri que era diverticulite, mesmo já tendo resolvido. E meu pai, ambos dos meus pais morreram de câncer. Meu pai, um tempo atrás, descobriu que tinha no intestino uma bola, tamanho de uma laranja, que era um câncer. Aí o médico quis fazer em mim. Falou, não, agora vamos ter que olhar, né? Vai ver que é alguma coisa. Tá bom, então vamos olhar. Meteu a câmera, viu que tinha realmente algumas coisas. Ele não entendeu nada. Nadinha. Porque em 2 dias depois já não tinha mais nada. Então, a gente às vezes libera no corpo alguma coisa, que nem o caso de arritmia. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente nasce com certas memórias de disposições de família. A gente não precisa ficar com isso dentro do corpo. Que é aquilo que eu expliquei lá no comecinho, quando a gente começou a conversar. A gente nasce com memórias que vêm a nível físico, que é da nossa parte genética, vem de família mesmo, normal, ancestralidade, e a gente tem uma memória que é a nível espiritual. A gente tem que limpar as duas. Por isso que eu estou falando isso de novo, porque é importante a pessoa entender isso. Quando a gente limpa a nível físico, com ajuda médica, com suplementação, com o que tiver que fazer, cirurgia, não importa. Tem que resolver a parte física.
Então não adianta falar que não vai resolver. Tem que resolver, porque senão vai sofrer depois, porque ficou alguma coisa aqui pendente. Tem que limpar por dentro do corpo também. O pessoal entra naquela historinha, não, porque daí eu me iluminei. Tá, se você se iluminou, você não precisa mais de corpo. Mas enquanto você estiver precisando de corpo aqui, não adianta passar 30 anos da vida sofrendo com unha encravada, sem ir no médico porque tem medo do médico. Ou porque não acredita na medicina. Vai ficar 30 anos sofrendo. Então não resolve. Então quando a coisa cristaliza no corpo, não tem espiritualidade que resolva. Tem? Lógico que tem. Mas se você conseguir limpar isso de baixo para cima. Por que eu estou explicando isso? Porque a pessoa, de repente, está ali com um problema de coração. Está com uma arritmia, está com uma palpitação. Ai, não, é porque é a minha espiritualidade. Ai, é porque me tocaram. É o Espírito Santo. O Espírito Santo você vai conhecer ele pessoalmente em pouco tempo. Porque se você não cuidar, usando a tua inteligência, sem saber o que está ali, e continuar mistificando, quanto mais tempo passar, cristalizou no corpo, morre. Ou vai ter uma doença e vai ficar grave ali, vai ficar inválido. Por quê? Porque não cuidou da parte física. Ah, não, mas eu como o que eu quero porque eu vivo de prana. Tudo bem, se você vive de prana, você não precisa de comer. Então você não come quando quer, você não precisa de comer. Por que vai comer? Ai, não, mas é porque eu tenho que manter. Manter o quê? Eu tô cansado de ver gente falando, desculpa a palavra, mas falando muita merda por aí em relação a essas coisas. Tudo dá para ser feito, mas tem que olhar se isso está realizado no corpo da pessoa. Não adianta achar que faz, tem que fazer. E tem que mostrar que faz e como faz. Porque falar é fácil, né? Eu não falo que eu não provo o que não está no meu corpo. Então, quando a gente traz essa questão de ancestralidade no corpo, tem que limpar as duas memórias. E quando você entra com a prática, seja de yoga, qigong, tai chi, não importa o que, qualquer arte interna, magismo, cada um escolhe o que quer. Quando você traz isso, está buscando elementos e condições que, de repente, na parte médica, nessa geração, nessa linha de tempo, ainda não tem. Talvez daqui a uns 100 anos isso tudo esteja unificado, 200, 500, 1000 anos. Que é o que vai acontecer naturalmente. Futuramente, ciência, espiritualidade, metafísica, vira um bolo só e a pessoa começa a parar de querer separar as coisas. Começa a se ajudar em vez de querer competir. Então hoje é médico competindo com computurista competindo com médico, um querendo roubar porque o outro é melhor. Estou cagando para diploma. Desculpa, mas essa é a verdade. Eu não piso na sala de ninguém. Não importa se é médico, se é espírita, ou quem quer que seja, isso não tem identificação. Eu já recebi muita ajuda de médico quando eu precisei, e recebi muita ajuda de gente boa nessas partes internas. Assim como o inverso, né? Eu cheguei a pisar em clínica de terapeuta, de acupunturista, que eu pisei e falei tchau, virei as costas e fui embora. E mesma coisa em sala de médico. Porque se você não tem identificação, eu não quero nem saber se foi formado em Harvard, se trabalha no melhor hospital do mundo. É a conduta da pessoa. E isso daí a pessoa tem que começar a sentir, tem que olhar. Você não olha dentro do olho, não tem capacidade para ouvir, não tem capacidade para curar. É bem simples. Porque uma coisa eu escuto direto da espiritualidade. Se você não sabe ouvir, você não sabe curar. Pode falar. Senão eu fico falando. Ninguém fala nada, eu vou falando. Acho que a Ariane tá com problemas no áudio, é isso? Você não tá ouvindo de novo, Ariane? Não deve estar, né? Acho que não. Fiquei Falamos sem nós, áudio então. novamente. Agora sim. De brincadeira, né? Você ficou sem áudio ou você tá ouvindo de novo? Eu acho que a gente tem mais uma pergunta aqui, né? Terry, já tá quase no teu... Qual a cor para diminuir o excesso de raiva? Pessoal, eu não vou explicar conceitos internos aqui para se usar de forma leiga. Isso não funciona bem assim, né? O que eu expliquei aqui é que para vocês buscarem uma forma de vocês aprenderem a trabalhar com isso. Porque assim como a falta pode gerar um problema, o excesso pode gerar. E, infelizmente, as pessoas têm mania de excesso. E aí, se eu explico isso aqui de uma forma abrangente, vai gerar excesso para muita gente. Porque você tem que aprender a sentir tudo que está ali. Então, não é um elemento específico que você corrige, é de forma sistemática. Você tem que buscar a ligação de tudo isso, não só a nível físico. Se você for tratar energia, não é só a nível físico. Se for trabalhar a parte física, aí você tem que estudar alguma coisa. Radiestesia, Feng Shui, né? O pessoal chama de Feng Shui. Alguma técnica de cromoterapia. Enfim, tem muitos métodos para que você busque aprender a lidar com todos os elementos. Então, o que eu expliquei que é a cor vermelha, essas coisas todas de sentimento, é para dar mais ou menos uma explicação do porquê que geram algumas doenças em relação ao coração. Mas a cura disso depende de muitas coisas, né? Teria que ser uma construção, né? É uma construção. Uma construção. É igual vocês detectarem qual é o problema do coração.
Você não vai lá, olha para a pessoa e fala, ah, não, é isso daqui. Não é na base do chute, né? Não vai dar um remédio para a pessoa só porque ela está sentindo uma coisa específica. Você tem que aprender a sentir tudo até para ver a dosagem. O excesso da cor, inclusive, influencia, o excesso do som influencia. O que a pessoa vê, o que ela escuta na TV influencia o coração. Depressão direto, né? Depressão influencia, mas a depressão normalmente está ligada mais a pulmão e intestino grosso. A pessoa que é muito depressiva vai influenciar o coração por tabela. Mas normalmente a depressão vem por senso de inutilidade ou falta de identificação com o meio. Isso é o que mais gera depressão a nível energético. A pessoa se sente inútil, ela não se sente vinculada àquele meio que ela está. E isso vai começando a gerar esse problema. Então, quando você põe a pessoa para ser útil de novo, eu falo que a primeira coisa para a gente fazer isso é mostrar que tem gente que sofre mais. Infelizmente, esse comparativo para muita gente é necessário. Já catei gente por baixo, você quer ver o que é sofrimento, é neuroenergético? Você empurra a pessoa para fora do corpo e fala assim, agora você vai entender o que é sofrimento. Aí você põe ela para dar uma rodadinha e passar por vários lugares, hospitais, favelas, que aí você vai ver coisa que realmente é sofrimento. Então, tem muita gente que está deprimida, não é porque está deprimida, é porque ela está só se sentindo inútil. Então, põe a pessoa para realmente ver como é que é o mundo, que o problema diminui. Isso o próprio Chico Xavier falava, várias pessoas já falavam, não estou inventando a roda não. Quando a gente vê o sofrimento do outro e aprende a curar, a gente balanceia o nosso. Porque na Terra, como um planeta dual, que é um planeta binário, tudo é impar, sem exceção. Tudo tem pares aqui. Porque a energia é yin yang. Então tudo tem um par. Todo o excesso de uma pessoa é falta de alguém. Então se a pessoa está com muita depressão, é porque alguém está sofrendo muito em algum outro canto, precisando de ajuda. Então esse excesso do sofrimento de alguém que está conectado a você, não importa onde você está, não importa no que você acredita, a energia não está nem aí porque a gente acredita. Ela gera energia. Se você está conectado em outras coisas, em outras pessoas, em outros seres, não importa se é da tua família, se é do outro lado do planeta, se é na espiritualidade, se você tem uma conexão e não aprende a limpar, aí eu vou falar pela terceira vez, né? A memória a nível físico, genético, e a nível espiritual, se você não aprende a limpar as duas pontas, uma delas fica ali conflituosa com a outra. E a gente acaba ficando deprimido. Por quê? Porque não é que a gente seja deprimido, é porque a gente está simplesmente se sentindo inútil. E o ato de trabalhar do jeito que gosta, de repente a pessoa tem uma facilidade para pintar, você tem facilidade para música, a parte criativa. Você põe para a pessoa para desenvolver a parte criativa e isso vai se curando naturalmente. Isso é só minha visão, de novo, não sou dono da verdade, né? E isso acaba curando também o coração por consequência, né? Que assim que o pulmão começa a se afetar, vai afetar todo o resto. Por isso que a pessoa está muito triste, está muito deprimida, ela começa a ofegar, né? Ai, tipo, aquele desespero. É o pulmão já. Ai, meu Deus. Faltou ar, sem ar não existe fogo. Ar não é pulmão? Metal, né? Metal e ar é a mesma coisa, se a gente pensar em elemento. Metal e ar é pulmão, intestino grosso. Se a gente está com um metal desequilibrado, que é o ar, o éter, assim que a gente está com esse metal desequilibrado, a gente não tem oxigênio para gerar fogo suficiente. Aí a pessoa começa a puxar ar. Por quê? Porque o fogo está baixando. Aí ela começa a buscar. Então, ensina a pessoa a respirar. E algumas coisas se curam. A respiração que eu passo para vocês, muita delas está curando tudo. Porque ela vai começar a gerar uma oxigenação maior. Seu cérebro vai respirar mais. Seu fogo interno vai aumentar. E aí ele volta a equilibrar de novo. Pode falar, já. Não está me ouvindo, não? Eu acho que não. Fala você, então. Eu acho que a Ariane tinha alguma pergunta para fazer, assim, referente ao tema, né? Por conta do horário. Tô Acho que ela tinha uma tentando ver questão aqui. mais específica, mas acho que ela perdeu o áudio novamente. E a Bruna está falando. Ah, serotonina, perguntaram aqui sobre serotonina. Então, essa parte, tanto de serotonina, a gente pode gerar serotonina de N maneiras diferentes, né? Então, toda prática que a gente faz que gera alegria, e é por isso que a gente fala que tem que ter sorriso nas práticas, tem que sorrir porque está fazendo, não é que nem bobo da corte. É como se a gente lembrasse de uma memória em que a gente está feliz. Toda a gente... Eu não deixei de te ouvir em nenhum momento, só você que deixou de ouvir a gente. Então, quando a gente libera a serotonina praticando alguma coisa, a gente também estimula, assim como você comer uma castanha de Pará, alguma coisa assim. A serotonina é importante, mas hoje em dia, de novo, virou moda, né? As pessoas não têm serotonina, não tomam suplemento, não sei o quê. Vai dar risada, vai assistir um filme de comédia, senta com um amigo, vai dar risada. Isso daí a gente não precisa de suplemento para isso, né? Você vai para a roça, qual que é o suplemento de roça? O cara vai lá, quebra o pescoço da galinha, rasga ela no meio,
faz ali o franguinho, o arroz e um feijão. Com Isso também. certeza. Só que você tá sentado no final do dia, tá lá tomando um rabo de galo, mascando fumo e dando gargalhada, né? Metendo a boca em todo mundo, mas tá rindo. Não tem maldade naquilo. É simplesmente para rir. Que nem eu Sim. falei do pessoal que fica caçando em 12 anos que eu vejo as mesmas pessoas sentadas ali, bebendo cachaça e dando risada o dia inteiro. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas o fato é que só isso não mata. É o excesso de quem a pessoa já é, né? Uhum. Se a pessoa já é muito raivosa, muito depressiva, você joga álcool para dentro, ou um remédio de tarja preta muito pesado, óbvio, né? Tarja preta, fígado tem que fazer alguma coisa com isso. Fígado todo destruído gera o quê? Raio. Aí você vai e ainda mete alguma coisa por cima, adivinha o que acontece com o coração. Perfeito. Ah, Mas me Ari... pergunte você, agora é você que conduz, até a Ariane voltar. É, eu acho que eu tinha algumas questões para encerrar a live mesmo. A Ariane consegue escutar a gente? Não tá ouvindo nada. Não? TR, Bom, oi. TR, Oi? tá me ouvindo? Eu tô, não deixei em nenhum momento de ouvir. Não, É, você não tá me ouvindo, Ariane. Tranquilo, fica relaxada, fica sossegada, não põe peso nisso. não A gente consigo. encerra a live agora, então. Alguém tem alguma pergunta? Joga aqui nos Oi, comentários. Não fecha não, Ariane. Não fecha ainda não. É, se alguém tem alguma pergunta específica, se tiver, joga aqui nos comentários. Eu é, respondo. Caso contrário, a gente fecha. Bom, então acho que é isso. Você Bom, quer então, encerrar? sim. Queria agradecer, então, a tua participação. Eu acho que foi bem Agradeço. dentro do tema, foi muito interessante. Acredito que foi bem construtiva todas as explicações. E a gente deixou um espaço aberto, né? Caso alguém tivesse alguma pergunta, eu acho que já tivemos só duas ali, né? Não tem mais nada. Seria isso, então. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Desculpa se eu falei alguma besteira ou alguma coisa que está fora do conhecimento que as pessoas têm de uma forma mais abrangente, né? Eu não sou médico, não sou nada de especialista em nada. Então, se vocês precisarem de alguma coisa de prática interna, tem a Ariane também, ela é praticante, já está buscando esse caminho há um tempo. Tem bastante gente nesse meio. E a parte médica eu não tenho muita condição de especificar. Se vocês precisarem de alguma coisa também, a gente volta a conversar, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.